Que vocês estão trabalhando durante o mês, e agora, Deus, o que é que eu faço? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Acho que o texto vai ser projetado, mas queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28. É o clássico texto, quando Jesus dá aos discípulos a ordem de ir a todas as nações. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, ele diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo a que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco sempre, todos os dias, até o fim. Este foi o último momento de Jesus com seus discípulos, enquanto ele poderia ser visto corporalmente. Depois da cruz e da ressurreição, eu entendo que este é o ato mais extraordinário, mais fantástico de Jesus com os seus discípulos, mais importante e mais revolucionário de Jesus. De dar à sua igreja a grande tarefa de levar o Evangelho a todas as nações. Por que este é um privilégio? Porque os anjos queriam fazer. Os anjos desejavam fazer isso. Mas Deus olha para os seus discípulos, olha para a sua igreja, e Ele dá essa tarefa, a tarefa de nós levarmos o Evangelho a todas as nações, a todos os povos e a todas as etnias. Até aqui, até esse texto, Jesus, ele era o centro de tudo que se fazia. Ele curava, ele ensinava, ele confrontava os religiosos, ele era perseguido, ele anunciava o reino de Deus, mas agora não. Agora, a partir de agora, isso seria responsabilidade minha e responsabilidade sua. Por isso que depois da cruz, da ressurreição e antes da descida do Espírito Santo, esse é o gesto, o ato mais revolucionário que Jesus dá à sua igreja. A partir de agora, essa responsabilidade da sua igreja, se o mundo quisesse ver Jesus, teria que olhar para a sua igreja. Qual igreja? Esse espaço aqui? O CNPJ? Não. A igreja é você, eu e você somos a igreja de Jesus. Portanto, agora, o que é que eu faço, Senhor? O que eu faço, Deus? O que você faz? Você pregue o Evangelho. E lá em Atos, no capítulo de número 1, nós lemos outra coisa extraordinária na sequência dessa tarefa que Jesus dá aos seus discípulos. Lucas, escritor de Atos, ele começa escrevendo, trazendo os primeiros versículos, aquilo que tinha acontecido em Mateus 28. E no versículo de número 5, Lucas inicia esse livro de Atos, trazendo à memória os últimos momentos e as últimas recomendações de Jesus. E qual foi a recomendação de Jesus? Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, da qual lhes falei. E no verso 5 ele diz: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vós sereis batizados com o... Em Atos, no capítulo 1, no verso 6, ele está muito interessante. Veja o que os discípulos dizem para Jesus, depois dele falar que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? Depois de verem Jesus fazendo o que fez, ensinando o que ensinou, depois de ouvirem Jesus a respeito de tudo aquilo que ele disse, depois de ouvirem a ordem de Jesus de ir às nações e pregar a todas as nações, ainda estavam preocupados com aqui e agora.
Não parece ser isso a nossa vida? Não há uma semelhança disso com a nossa vida? Em Gálatas diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, nas coisas lá dos céus. Mas nós estamos presos muito às coisas temporais. Enquanto Jesus já deu para nós tudo aquilo que nós precisamos para poder cumprir a tarefa de Jesus entre as nações, nós ainda estamos preocupados com aqui e agora. Nós ainda estamos preocupados com as coisas temporais. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus ainda, entre os discípulos, faz a promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo foi dado à igreja não para torná-la mais simpática. O Espírito Santo não foi dado à igreja para torná-la mais poderosa, dentro dessa ótica que nós estamos vendo que significa poder. O Espírito Santo não foi dado à igreja para torná-la mais simpática. O Espírito Santo foi dado a mim e a você para termos o poder para falar de Jesus às pessoas que estão ao nosso lado e às pessoas que estão diante de nós. É para isso que você tem poder. É para isso que o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado para dar a você a ousadia que você precisa, a sabedoria que você precisa, a coragem que você precisa para chegar nas pessoas e falar do amor de Deus. E a promessa da chegada do Espírito Santo se cumpre em Atos, no capítulo 2. Jesus veio, ensinou, chamou os discípulos, foi à cruz, ressuscitou, enviou o Espírito Santo e comissionou a igreja: vão e façam discípulos de todas as nações. E agora, Deus, o que eu faço? Pregue a palavra. E agora, Deus, o que eu faço? Anuncio o reino de Deus. E a resposta a esta pergunta é muito simples. A resposta a essa pergunta, e agora, Deus, o que eu faço, ela é muito simples. Ela é muito fácil de ser respondida. A resposta é: agora vocês vão e preguem o Evangelho. A resposta é simples. Praticar que é o problema. Responder a essa resposta, ir de encontro a essa resposta, a essa pergunta, é o que é o mais difícil. Responder a resposta, e agora, Deus, o que eu faço, ela é muito... Nós sabemos que todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. Todos nós sabemos que fomos chamados para frutificar. Todos nós sabemos que fomos chamados para fazer discípulos de todas as nações. Mas parece que essa é a grande dificuldade que nós temos no nosso dia a dia. Para quantas pessoas você compartilhou o Evangelho esse ano? Quantas pessoas ouviram a respeito do amor de Jesus este ano através da sua voz, do seu testemunho? Então, a resposta ela é simples. Então, nós temos como igreja comissionada para levar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, uma profunda questão aqui a ser respondida. Se eu entendo que agora, Deus, o que eu faço? Vocês vão e pregam o Evangelho. Nós temos aqui uma questão muito complicada para mim e para você, como igreja de Jesus. Se essa é a resposta que ela precisa ser dada, então, por que passado 2000 anos de cristianismo, ainda temos 3,4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Se essa é a resposta a essa pergunta, por que nós temos 7.190 povos, etnias, que não tem nenhum versículo da Bíblia traduzido? Por que nós temos 3.400 línguas sem nenhum versículo da Bíblia traduzida? Por que nós temos 17 mil povoados sertanejos sem a presença da igreja?
Se essa é a resposta, por que nós temos 2 milhões de ciganos no Brasil que ainda não ouviram falar de Jesus? Por que nós temos 2.000 comunidades quilombolas sem a presença evangélica, 104 tribos indígenas sem a presença evangélica, 10.000 comunidades ribeirinhos sem a presença evangélica? Se essa é a resposta à pergunta, e a resposta é: vão e pregam o evangelho, por que depois de 2.000 anos nós temos esses números catastróficos diante de nós? Então, se eu entendo isso, que eu fui chamado para pregar o evangelho, e tudo que tinha que ser feito, Jesus fez, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, mandou que a gente fizesse, por que teu vizinho ainda não ouviu de Jesus? Por que o teu colega de trabalho ainda não ouviu de Jesus? Por que o teu empregado, o teu patrão ainda não ouviu a respeito de Jesus? Por quê? Por quê? Diante dessa constatação, eu quero pensar com os irmãos sobre algumas razões que impedem, que nos amarram de não respondermos a pergunta, mas de praticarmos a resposta. E agora, Deus, o que eu faço? Nós precisamos voltar aos princípios e aos pilares que respondem a essa questão e que nós deixamos de lado. Eu quero pensar com vocês, nesta manhã, numa conversa com vocês. Eu quero pensar na razão pela qual esses números ainda estão diante de nós. Eu quero pensar com você, numa conversa, a razão pela qual nós não abraçamos a causa de Jesus. Pensar com você, nesta manhã, as razões pelas quais nós ainda temos esses números diante de nós. Nos envolvemos com tantas ênfases, nós nos envolvemos com tantas coisas na vida da igreja e deixamos de lado os pilares que nos levam a cumprir a tarefa de levar o evangelho a todas as nações. Esta pergunta não precisaria ser feita se não tivéssemos negligenciado o que Jesus mais pediu para que nós pudéssemos cumprir a ordem de ir a todas as nações. Primeiro, Jesus pediu que nós o amássemos acima de todas as coisas. Lucas, no capítulo 10, no verso 28, quando o doutor da lei pergunta a Jesus: que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com outra pergunta: o que é que está escrito? E aquele doutor da lei responde para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E Jesus diz: respondestes bem. E o que vem depois do que Jesus diz é que me impacta. Quando ele disse: então, faça isso e viverás. Sabe por que muitos de nós estamos amortecidos na nossa ênfase de levar o evangelho? Sabe por que a maioria de nós estamos amortecidos em abraçarmos a causa de Jesus, de obedecermos essa ordem de Jesus de ir a todas as nações, e nós vamos a todas as nações atravessando a igreja, vai pregar o evangelho atravessando a rua e ao mesmo tempo chegando aos confins da terra? É porque nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Porque se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos querer fazer aquilo que Ele pediu para a gente fazer. Mas precisamos humildemente confessar que temos pastoreado, assumido funções na instituição, dizimado, ofertado, subido a montanha, envolvido nas mais diferentes frentes de ações, enviado e ido aos campos missionários com as mais diversas motivações, mas não com a primeira e absoluta pedida pelo Senhor. Mas isso não é novo. Essa questão de nós nos envolvermos com as coisas de Deus, sem amarmos a Deus, não é novo. Isso já é antigo. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, quando o anjo está falando da igreja de Éfeso,
Eles conheçam as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. A igreja tem trabalhado muito, a igreja evangélica tem trabalhado muito, a igreja evangélica tem feito muitas coisas. Conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Não parece ser esse o retrato da igreja brasileira dos nossos dias? Eu tenho andado por aí, tenho visto o esforço da igreja em implementar as estratégias, implementar uma cultura, implementar um modelo, em fazer tantas coisas e tantas coisas e tantas coisas. Mas ali para a igreja de Éfeso, o anjo reconhece que era uma igreja operosa, perseverante. Mas o anjo reconhece e diz para ele: mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Mas amar a Deus não temos feito por amor. Nós não temos feito as coisas do reino de Deus por amor a Deus. Então agora, Deus, o que eu faço? Ame o Senhor de todo o coração, com toda a tua força, com toda a tua integridade, com tudo o que é. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Queridos, o desejo de Deus, primeiramente, não é que façamos coisas. O desejo de Deus é que nós o amemos de todo o nosso coração, porque nós podemos fazer muitas coisas sem conhecermos a Deus. Podemos fazer muitas coisas em nome de Deus, sem a presença de Deus. Nós podemos fazer muitas coisas em nome de Deus, sem que Deus esteja realmente ali naquele lugar fazendo as coisas, porque muitas vezes nós fazemos muitas coisas, mas nós não fazemos porque nós amamos a Deus. O desejo de Deus é lá que nós voltemos em amor, essa denúncia do desvio, do nosso propósito de vida, que é de amarmos a Deus acima de todas as coisas, este lamento do coração de Deus, esse grito do coração de Deus, esta acusação de Deus já tinha sido acuado lá há muito tempo. Não é novo, mas nós precisamos resgatar. Fazemos muitas coisas, ainda que bem intencionado, mas com a motivação errada para viver a vida e nos relacionarmos com Deus. Isaías, no capítulo 29, verso 13, ele diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas seu coração está... A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que só eles sabem de cor. Deus já fazia a denúncia lá atrás, de que a nação de Israel fazia muitas coisas, mas não fazia por amor a Deus. O que Deus espera não é que façamos coisas, mas que o amemos. Todos os exercícios espirituais, todas as estratégias, tudo que nós fazemos só serão recebidos por Deus se o que nos impulsiona é o nosso amor por Ele. Diga para a pessoa que está do teu lado: você precisa amar a Deus com todas as suas forças. O que Deus espera não é que você faça coisas. Acima de tudo, o que Deus espera é que você o ame de todo o coração. E ao amar a Deus acima de todas as coisas, tudo que você faz vai glorificar o Senhor. Porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, algumas perguntinhas para a gente pensar. Por que você veio ao culto hoje? Qual a motivação para você vir ao culto hoje? É porque lá no culto eu recebo alguma coisa? Você chega aqui de mãos vazias porque você está na expectativa de receber alguma coisa? Aleluia! Mas quando nós saímos da nossa casa, nós não temos a ideia, o pensamento, o coração de chegarmos aqui e oferecermos ao Senhor, nós ainda não entendemos a razão pela qual nós nos juntamos para a adoração em conjunto. Sabe por quê? Porque o culto, ele é o resultado daquilo que eu vivi durante a semana.
A ordem de Deus para a nação de Israel e a ordem de Deus para a nação, para a igreja de Jesus é: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Ou seja, nós temos que chegar ao culto com as nossas mãos cheias, cheias daquilo que foi o nosso relacionamento com Deus, cheias daquilo que foi o nosso evangelismo, cheias daquilo que foi a nossa adoração, cheias daquilo que foi o nosso testemunho durante a semana, e aí nós nos encontramos no domingo pela manhã ou à noite, e aquilo cria uma explosão, porque nós estamos chegando diante do Senhor com as nossas mãos cheias. E agora, Deus, o que eu faço? O que você faz? Você ame a Deus de todo o coração. Eu quero dar, através de um vídeo, eu penso que está na agulha, o vídeo, uma experiência que nós... Numa igreja na África, eu e Silene, mais um grupo de pessoas, numa viagem que nós organizamos. Eu quero mostrar para os irmãos, através desse vídeo, desse lugar onde nós estivemos pregando, um lugar extremamente pobre, para mostrar para mim e para você o que significa amar a Deus, sem absoluta ter nada para oferecer a Deus, a não ser o louvor e a adoração. Dá para colocar o vídeo? Queridos, essa é uma região chamada, um lugar chamado Ile, na província da Zambésia. Nós fizemos uma viagem para a África. Por que eu quis mostrar esse vídeo para vocês? Porque esse povo ali, eles se reúnem por 3, 4 horas. Eles cantam, oram, cantam, oram, cantam e oram. Vocês viram o local? Eles não têm nada. Eles têm o vento, eles têm o chão e eles têm o céu. Eles não têm mais nada. Mas uma adoração, se vocês perceberam, pegou ali uns segundinhos eu sentado ali, no chão. Eu tinha acabado de pregar. Mas aquela percepção de uma presença de Deus que quase você podia tocar. Porque tudo que eles tinham para oferecer, o coração deles, tudo que eles tinham para oferecer, o amor deles, tudo que eles tinham. Nós ficamos muito distraídos e não amamos a Deus como nós devemos amar. Há muita distração, nós temos muitas coisas, e nós não precisamos nos sentirmos culpados por isso, não. Eu não estou querendo colocar culpa no coração de vocês, porque eu estou falando para mim também, mas nós precisamos rever a razão pela qual nós nos levantamos todos os dias de manhã, a razão pela qual nós trabalhamos, nós estudamos, nós casamos, nós temos filhos, nós ensinamos. Nós precisamos rever a razão pela qual nós fazemos isso. E o chamado de Deus para mim e para você é que a gente pregue o Evangelho em todas as nações. Mas para pregar o Evangelho em todas as nações, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se eu amar a Deus acima de todas as coisas, tudo que eu vou fazer vai trazer frutos para a glória de Deus. Mas há um outro pilar que nós temos deixado de lado. Esse pilar está na questão da obediência.
Se nós deixamos de amar a Deus acima de todas as coisas, e fazemos muitas coisas boas, ótimas, lindas, a gente percebe aqui nessa igreja e nas outras igrejas, as pessoas se dedicando, nós percebemos isso, é visto isso, mas será que nós estamos fazendo com a motivação correta, que é amar a Deus acima de todas as coisas? E há um outro pilar que nós temos deixado de abraçar, para não, e aí então não cumprirmos aquilo que Jesus pediu, e esse pilar é a obediência. Em João no capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não basta amar a Deus, é preciso obedecer. Os homens que marcaram a história do cristianismo têm como marca a obediência imediata. Abraão, toma teu filho, teu único filho, leva ao Monte Moriá e sacrifica para mim. E a Bíblia ensina que Abraão, ele simplesmente obedeceu. Ele pegou o seu filho, ele não questionou, ele pegou o seu filho e foi fazer aquilo que Deus havia, ainda que era, do ponto de vista humano, completamente irracional. Pedro, lança a rede. Senhor, nós pescamos a noite inteira, não tem peixe, mas porque o Senhor está mandando, em teu nome eu vou lançar as redes, e nós sabemos o que aconteceu. A obediência é aquilo que move o coração de Deus a nosso favor. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeçam a sua palavra? Deus está olhando o nosso coração. A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Em Lucas, no verso 46, do capítulo 6, diz: vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando. O que Jesus mandou sua igreja ir fazer é ir aos perdidos, que estão perto, mas que estão longe, que estão do lado, mas que estão lá nos outros países e não conhecem a Jesus. Jesus mandou que nós fôssemos as nações. E, parafraseando, Jesus disse assim: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Parafraseando isso que Jesus disse ali em Lucas 17, eu diria: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que com aquilo que preenche os nossos olhos na ótica de ser igreja. E na ótica de ser igreja, muitas vezes, na maioria das vezes, um percentual muito elevado é aquilo que a gente pode ver. É a poltrona, é o telão de LED, é a pintura, nada contra isso. Mas acontece que muitas vezes nós não estamos preocupados com aqueles que Jesus quer salvar. E então, isso tem a ver com a nossa vida individual, de nós olharmos para as coisas, não por aqui, não por obediência, mas de olharmos as coisas apenas do ponto de... Nosso propósito de levantarmos a cada manhã é amarmos a Deus acima de todas as coisas e obedecermos a Deus em todas as coisas. E agora, Deus, o que eu faço? Amarmos a Deus acima de todas as coisas e obedecermos a Deus em todas as coisas. E agora, Deus, o que eu faço? Obedeça. Ele já pediu coisas para você, você precisa obedecer. Ele já pediu para você evangelizar o seu vizinho, você não foi. Ele já pediu para você orar pelo seu colega de trabalho, e você não foi. Ele já pediu para você perdoar as pessoas, e você não perdoou. Ou ele já pediu várias coisas para você. Já pediu para os filhos voltarem para os pais se voltarem para os filhos, e não houve obediência. E nesse universo das ordenanças de Deus, para que obedeçamos, eu quero pensar numa área das nossas vidas que Deus tem ordenado à sua igreja. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 16, ele diz: não esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios o Senhor se agrada. E agora, Senhor, o que eu faço? Faça o bem, seja generoso, coloque diante de Deus tudo o que você é. Nós cantamos aqui,
Nós cantamos uma canção que fala que tudo que nós somos e todo que temos, nós estamos entregando para a glória de Deus. Mas será que nós temos feito isso mesmo? Será que nós temos colocado os dons, os talentos, o tempo a serviço do reino de Deus? Nessa ótica da obediência, que são várias vertentes, nós precisamos voltar a pensar em sermos homens e mulheres generosos. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E agora, Senhor, o que eu faço? Vocês preguem o Evangelho a todas as nações. E agora, Senhor, o que eu faço? Ame o Senhor de todo o coração. E agora, Senhor, o que eu faço? Vocês obedeçam tudo aquilo que eu já ordenei a vocês. E agora, Senhor, o que eu faço? Abraça a causa de Jesus. E a causa de Jesus é que ninguém se perca, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele diz: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém tomá-las. Ovelhas que estão perto de você e ovelhas que estão distantes de você. O desejo do coração de Deus, a causa de Jesus, é que de todas as tribos, povos, línguas e nações venham adorá-lo. Como que nós abraçamos a causa de Jesus? Pastor Claudinei já falou aqui na sua fala. Nós abraçamos a causa de Jesus indo aos que estão perto, mas também indo aos que estão longe. Indo, orando e contribuindo. Há alguns dias atrás, eu fui numa clínica, na Emagrecentro, fui cuidar da silhueta aqui. E quando eu cheguei, uma nutricionista me atendeu, eu sentei com ela fez as perguntas que tinha que ser feitas e tal. E quando ela terminou de falar, eu disse: eu queria dizer uma coisa para você. Eu queria dizer que Deus te ama muito. E eu evangelizei aquela menina, Letícia. Evangelizei aquela menina naquela hora. Falei do amor de Deus, falei de Jesus. Falei como que ela podia entregar a vida para Jesus. E naquela hora, ela confessou Jesus, entregou a sua vida para Jesus. E ela saiu da sala dizendo para todas as colegas: aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, agora eu sou de Jesus. E se batizou numa outra igreja, mas aleluia. A gente vai naqueles que estão perto. Agora, há poucos dias, indo num congresso em São Paulo, eu peguei um Uber às 6:30 da manhã. E aí eu peguei o Uber, quando chegou fomos conversando com o Gabriel, e quando nós chegamos lá, parou o carro, ele deu uma brechazinha, ele falou: meu pai frequenta uma igreja. Foi tudo que eu precisava para dizer: você. Aí olha, quero dizer que Deus ama você. Ele falou: meu tanto para Jesus, ele conhece suas lutas, seus problemas, suas dificuldades. Jesus está aqui agora. Agora Ele está aqui. Você não quer entregar a tua vida para Jesus? Ele disse: eu quero. E ali oramos dentro do carro dele. Ele entregou a vida para Jesus. Eu nunca mais vi também. Agora é com o Espírito Santo. A gente vai para aqueles que estão perto, mas a gente vai para aqueles que estão longe, aqueles que estão distantes, através da nossa oração, da nossa presença. Nós apoiamos missionários no Egito. Eu me sinto parte. Nós estivemos com orfanatos em Mianmar, eu me sinto parte. Entre os ribeirinhas já fizemos viagem, no sertão do Nordeste, entre indígenas, não pula. Aqueles que estão longe, eu me sinto parte de tudo aquilo que Deus está fazendo ali. Indo. E você pode também fazer parte de tudo que Deus está fazendo, ainda que você nunca vá ver essas pessoas aqui na terra. Através da sua oração e através da sua contribuição, para que muitos possam ir no lugar, concedendo teus pés, tuas mãos. Mas nós vamos também orando, não oração egoísta, mas aquela que tem a ver com a vontade de Deus, aquela pela qual bate o coração de Deus, e o coração de Deus bate pelos perdidos. Nós oramos muito dizendo: Senhor, a minha casa, Senhor, o meu negócio, Senhor, o meu dinheiro, Senhor, o meu filho, Senhor, o meu curso, Senhor, o meu.
e nós nos esquecemos de orar por aquilo pelo qual bate o coração de Deus. Você tem uma grande oportunidade de ser um revolucionário neste povo, nesta nação que você pegou, esse cartão que você pegou. Você é um revolucionário. Diga para a pessoa que está do teu lado, você é um revolucionário através da sua intercessão. Senhor, o que eu faço? Deus, o que eu faço agora? Você ora, você vá, você ora e você contribua. Dizimando com fidelidade, mas indo além com a sua oferta missionária. A nossa fidelidade não é apenas no dízimo, a nossa fidelidade também é em relação às ofertas. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas antes disso, Deus tem uma conversa com o povo. E Deus pergunta assim, o que é que vocês me perguntam, no que é que vocês me roubam? E como Deus sabia que o povo não ia responder, Ele mesmo responde, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Portanto, se essa igreja tem um projeto missionário, e o suporte do projeto missionário também através das ofertas missionárias, e você não está fazendo parte, você precisa rever essa decisão. E começar a fazer parte, não só orando, mas também através da contribuição, para que as próximas 10 parcerias que esta igreja vai fazer, não é 5, é 10 até o começo de julho do ano que vem, as 10 novas parcerias, tenha o teu suporte, tenha a tua presença com a sua oferta missionária. E agora, Deus, o que eu faço? Seja um discípulo de Jesus, amando, obedecendo em tudo aquilo que Ele lhe pedir. Agora, Senhor, o que eu faço? Agora, Deus, o que eu faço? Seja um discípulo de Jesus, amando, obedecendo e indo, porque assim você vai glorificar o nome de Jesus. Curva a sua cabeça por um instante, nós vamos orar. Senhor, esta manhã o Senhor trouxe tantos desafios para o nosso coração. O Senhor constrangeu os nossos corações. Através da canção, através do desafio feito pelo pastor Claudinei, através da tua palavra, fomos constrangidos a olharmos para o Senhor. Fomos constrangidos a amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Fomos constrangidos a obedecê-lo acima de todas as coisas. Fomos constrangidos a abraçarmos a tua causa. Pai, o Senhor deseja que nós vivamos nessa dimensão. Esse é o desejo do teu coração. Mas nós confessamos, Pai, que temos tantas lutas por dentro e tantas lutas por fora, que nos impedem de nós vivenciarmos tudo isso que o Senhor nos deu nesta manhã, de respondermos a tudo isso que o Senhor nos deu nesta manhã. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que abre as portas, e nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor, para que nós cumpramos aquilo que o Senhor pediu para as nossas vidas. E o Senhor pediu para mim, para os meus irmãos, é que nós abracemos a tua causa, indo, orando, contribuindo, levando o teu evangelho a todos os povos, a todas as nações. Abençoa a liderança desta igreja, abençoa o pastor Claudinei, abençoe a equipe pastoral, abençoe os obreiros desta igreja, abençoe os missionários com quem esta igreja já tem parceria, abençoe cada homem, cada mulher, cada jovem que tem contribuído com a tua causa nesta igreja. Ó Deus, aumenta a visão, Senhor, alarga a visão da tua igreja neste lugar, porque o Senhor não chamou esta igreja para ser a igreja da Avenida Gastão Vidigal.
O Senhor chamou esta igreja para espalhar a tua glória sobre todas as nações, sobre todos os povos. Nós colocamos a tua igreja nas tuas mãos, glorificamos o teu nome e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.